Sou aluno de mecânica terceiro semestre, campus IFBA, Simões Filho. Estou aqui para apresentar uma videoaula conforme solicitado pelo professor Alex Sanders. Para começarmos, precisamos entender ou relembrar um conceito que é muito usado na área da mecânica, tensão, mas também possa ser confundido com um termo muito usado na área da elétrica, tensão também. Mas na área da elétrica, tensão está relacionado com a força eletromotriz que rege esse campo da elétrica. Tipo, sem a tensão da elétrica, não teria corrente elétrica, por aí por diante. Beleza. Mas no ramo da mecânica, tensão tem outro significado, outro conceito. A tensão que no ramo da mecânica se refere, sim, está relacionado a um conjunto de forças aplicado a um certo ponto, a uma certa seção, ou seja, um conjunto de força pela uma certa área. Assim dizer que a tensão é uma resposta às partículas internas de um certo material, é uma resposta às forças externas aplicadas a ele. Tenho esse piloto, aplico uma força nele aqui, está ocorrendo uma tensão, uma resposta das partículas internas deles, a resposta à minha força aplicada a ele. Sabendo, tensão é força sobre área. Para chegarmos ao conceito de tensão, usamos as mesmas variáveis que pressão. Por isso, no ramo da mecânica, a unidade de tensão é Pascal, Newton por metro quadrado, tanto faz. Newton por metro quadrado, como sabemos, é Pascal. Pascal, que foi um grande cientista, inventor de várias teorias, por aí por diante. Pois bem, sabendo o conceito de tensão, vamos para o que interessa. Vamos para o objetivo dessa videoaula, que não é tensão, conceito de tensão em si, mas sim o conceito de cisalhamento. Explicar o que é cisalhamento. Bem, o que é cisalhamento? Boa pergunta. Cisalhamento é um conjunto de deformação de certos materiais em respostas a forças aplicadas a ele. Essa deformação, a tensão de cisalhamento, ou cisalhamento melhor dizendo, pode ser de dois modos: cisalhamento simples, ou tensão de cisalhamento simples, ou cisalhamento duplo, tensão de cisalhamento duplos. Um exemplo de cisalhamento simples seria isso. Aqui eu fixaria um rebite entre essas duas chapas. Um exemplo, gente, não leve a mal. Com isso, aplicaria uma tensão em sentidos opostos, uma para um lado, outra para o outro, sentido opostos, mas mesma direção. Aqui estará sendo aplicada uma tensão de cisalhamento simples. Já se aplicarmos outra chapa aqui sobreposta a essas duas e fixarmos com um rebite novamente, aqui terá uma tensão de cisalhamento duplo, pois terá sobreposta outra chapa, estará sendo aplicada duas tensões. Essas duas tensões nesse caso terá direções e sentidos iguais. Já a outra tensão aplicada por essa barra, ou esse piloto, melhor dizendo, terá sentido oposto às outras duas. Essa tensão de cisalhamento não pode ser, vamos dizer assim, considerada uniforme, pois a mesma tensão aplicada na superfície do material, por exemplo, quando tem o rebite aqui, a mesma tensão aplicada à superfície aqui em cima, essa parte que está fixo o rebite, vai ser diferente da tensão aplicada na parte interna do material. Então não podemos dizer que a tensão de cisalhamento ela é uniforme. Pois bem, o cisalhamento ele está presente
em algumas atividades que fazemos no nosso dia a dia, mas por não ter esse conceito não percebemos. Um exemplo muito importante é ao cortarmos o papel com a tesoura. Essa tesoura, por estar papel, ele vai exercer, vai ser submetido, melhor dizendo, a forças contrárias. De um lado há uma força ascendente e do outro lado há uma força descendente. Com isso, foi dito na explicação anterior, o que é um cizalhamento, melhor dizendo, uma explicação óbvia e direta. Vamos fazer testes, ou seja, ensaios, para comprovar na prática as propriedades desses materiais. Qual a função do ensaio? Saber as propriedades desses materiais para a fim de aplicar adequadamente cada tipo de material em cada função. Vale salientar que algo que não podemos esquecer, que o ensaio de cizalhamento é a fim de conhecer as propriedades de certos materiais, como o ensaio de tração, de compressão, de torção. Pois bem, vamos dar um exemplo. O ensaio de tração ele é feito, vamos dizer assim, nesse sentido, puxando a seção do material. O ensaio de compressão tentando juntar o material, comprimindo as duas extremidades. Já o ensaio de cizalhamento é aplicado uma força aqui e outra aqui, opostos. Que cada material tem resistência ao cizalhamento, podendo ser elevada ou baixa essa resistência. Essa resistência vai variar conforme a composição desse material. Se for um polímero ou se for um metal, vai ter variação dessa resistência ao cizalhamento. Então, um exemplo, uma chapa. Se for uma chapa de um certo tipo de metal, ela vai aplicar uma força aqui. Vai demorar para ela ocorrer a deformação de cizalhamento. Se for de outro certo material, vai demorar outro certo tempo. Isso vai variar conforme o material. Variações só pode ser comprovada através do ensaio de cizalhamento. Com isso é feito um cálculozinho que chegaremos ao valor da resistência ao cizalhamento que cada material tem. A fim de fixar mais o entendimento de cizalhamento, complementar alguns minutos que foi falado de cizalhamento, vou dar um exemplo, fazer um cálculozinho, como podemos chegar ao valor da tensão de cizalhamento de cada material. Vamos dar exemplo de uma chapa de aço. Pois bem, vamos entender um exemplozinho da aplicação do cálculo da tensão de cizalhamento. Nesse exemplo fazeremos uma substituição de alguns valores para chegar até o valor desejado. Nesse exemplo temos o diâmetro do rebite, o valor da tensão de tração, veremos na frente para que ela servirá, e a tensão máxima que a chapa poderá ser aplicada. Queremos saber o número de rebites, que poderá ser aplicado na fixação dessa chapa. Antes de tudo, precisamos saber a seção desse rebite. Aqui, como está dito aqui no exemplo, a seção é igual a π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Beleza. O valor de π eu sei, 3,14. O diâmetro do rebite, como foi dado aqui em cima, 4 milímetros, aqui em cima, ao quadrado dividido por 4. Fazendo a soma toda, o valor, chegamos a
a 12,56. Vou anotar aqui. 56. Beleza. Sabendo o valor de 12,56, fazemos a substituição na fórmula. Fazemos a divisão, como aqui foi dado. Atenção máxima aplicada na chapa é 20.000 newtons. Fazemos a divisão, 20.000 newtons dividido por 12,56, que vamos achar o valor de, no cálculo, chegamos a 15 newton,92, 15 newton por metro quadrado, ou seja, ou substituindo, vamos dizer 15 megapascal. Ok, gente. Com isso, chegamos ao valor da tensão que o rebite suportará, 15 megapascal.